Abra, por favor, a sua palavra, a sua Bíblia em Números, capítulo 13. Meu Deus, acho que eu nunca preguei tanto nesse livro em tão pouco tempo. Abra lá em Números, capítulo 13, versículo 1. Nós vamos ler aí do 1 ao 16. Vai ter uns nomes bons para você, de repente, sondar. Se você tiver no propósito de ter mais um filho, tem uns nomes aí interessantes. Se você quiser usar, está aí, né? A Bíblia também deixa aí para você usar. E daqui não tem nem tantos que causam um certo espanto. Até estão alguns nomes até razoáveis. Muito bem. Números capítulo 13, a partir do versículo 1. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Rubem, Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, isso é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofizi; da tribo de Gade, Guel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Amém? E, na verdade, essa palavra faz parte aí de uma trilogia, que eu nem imaginei que isso aconteceria. Essa palavra, ela é a terceira de uma série de palavras que, se não me falha a memória, e a terceira, e está na sequência, pelo que eu me lembro, está na sequência. Uma delas que Deus nos falou foi a respeito da visão. Lembra disso? De Deus que nos dá a visão, que estava lá no contexto do profeta com Geazi, profeta Eliseu com Geazi. Lembra? Abra a visão dele, Senhor. Estava relacionado à visão. Depois, Deus nos deu uma palavra a respeito do olhar, que nós temos que tomar conta do nosso olhar. Lembra disso? E o olhar é nosso, é físico, é natural, é humano. 4 coisas que nós temos que tomar cuidado com o nosso olhar. Então foi falado sobre visão, foi falado sobre olhar, e hoje nós vamos falar sobre perspectiva. Sobre perspectiva. E esse texto, vamos chover no molhado de novo, né? Porque você já deve conhecer, deve saber. Esse texto fala do povo de Deus que saiu do Egito. Ficou mais de 400 anos ali cativo, como escravos no Egito. Até que Deus, através de Moisés, libera esse povo para sair de lá. Sair da escravidão, mas também com destino, com uma promessa. Saiu com uma promessa no bolso esse povo, que eles iriam para uma terra. Eles não seriam apenas livres, mas eles herdariam, conquistariam uma terra. E uma terra boa, uma terra que manda leite e mel. Na verdade, essa promessa não foi nem dada para Moisés, mas essa promessa foi dada lá para Abraão. A palavra de Deus liberou isso para Abraão. Falou: Abraão, você será um pai de uma grande multidão, você será pai de nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as famílias da terra.
Quem te abençoar, eu te abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu também amaldiçoarei. Te darei uma terra que mana leite e mel, mas antes vocês ficarão por 4 gerações ali no Egito, como presos, como escravos. Então a palavra de Deus está se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo. E agora eles já saíram do Egito de uma forma sobrenatural. Você lembra? 10 pragas, mar abriu, eles passaram. O Egito foi envergonhado, o faraó foi destruído. E agora eles estão ali na beira da terra prometida. E Deus dá uma ordem, dá uma direção. Moisés fala com que esse povo vai reconhecer a terra, vai espiar a terra. Mande uma missão de reconhecimento. Um homem de cada tribo, um líder de cada tribo. E Moisés separa esse povo, esses homens, e os envia. E é interessante que, eu não sei se você já se lembrava disso, não sei se isso passou desapercebido nas suas leituras, nessa história, mas ele chama Oséias. Oséias, que é um desses 12, ele chama Oséias, que é da tribo de Azer. Nada disso, não é nada da tribo de Azer. É isso aí, eu só queria saber se vocês estavam atentos. Da tribo de Efraim. Ele chama da tribo de Efraim um tal de Oséias. E antes deles saírem para a missão de espiar e reconhecer a terra, Moisés chama esse Oséias e fala assim: Oséias, vem cá. Seu nome não é mais Oséias. Seu nome agora é? Começa com Jô, termina com Zoé. Isso mesmo, Josué. Seu nome não será mais Oséias, agora você será Josué. E eles vão para enfrentar, para olhar a terra, contemplar a terra, a promessa da terra. E eles estão prontos para viver um novo, algo que eles nunca tinham vivido ainda. Todos nessa geração nasceram como escravos, estavam mais de 400 anos ali no Egito, e nasceram escravos, viveram escravos e até essa data. Então eles estão com uma promessa e algo novo que eles iriam viver como nunca tinham vivido. E eles voltam, mas era algo novo, mas extremamente desafiador. Era algo novo, era algo bom, mas cheio de desafios. Cheio de desafios. E quais eram os desafios? Qual era o desafio? O povo que ali habitava, naquela terra. E olha só, o que falam sobre esses desafios, versículos 28 e 29, está aí na sua Bíblia, fala assim: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto da região do mar, junto ao Jordão. No versículo 33, fala assim: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Havia promessa, e a promessa estava ali, mas estava cheio de desafios, e os desafios não eram poucos. Homens, cidades fortificadas, povos bem preparados para a batalha. E eles, como já falei, eram fazedores de tijolos, não é? Faziam tijolos lá no Egito. Não era um povo
Israel não era um povo preparado para a guerra, para a batalha. E agora eles estão diante do novo, mas o novo é extremamente desafiador porque teria batalhas, teria lutas, desafios. E antes até mesmo deles olharem, antes deles saírem para a missão de reconhecimento, Moisés chama Oséias. E eu creio que isso é extremamente significativo. Eu creio que Moisés chamou Oséias e fala sobre a troca desse nome, não é porque ele não gostava do nome. Olha, eu não gosto de Oséias, então eu vou te chamar de Josué. Nós temos um pastor em João Pessoa, peça raríssima, gente boa demais, não é? Pastor Valdécio. E ele tem umas manias de trocar nome. Então não adianta você chegar lá e falar assim: meu nome é César. Se ele achar que você é João, ele fala assim: seu nome não será César, seu nome será João, vou te chamar de João e pronto. Não é? Ele tem dessas. Não tem nada a ver, Moisés não é como o nosso pastor lá, Valdécio. E nem como a pastora Thaisa, que costuma também trocar nomes, né? E se a pastora Thaisa trocar o seu nome, é bom você se acostumar com o nome novo que ela te deu, porque ela não voltará atrás. Mesmo você insistindo, fala: não sou pastora, não é esse meu nome. Ela: é verdade, querida. 5 minutos depois ela volta ao nome que ela te batizou. Não tem nada a ver, Moisés não tem nada a ver, não é questão de gosto, de preferência, nem de esquecimento. Mas ele troca o nome, e isso é significativo e tem um propósito. E eu creio que isso também tem a ver com os nossos dias. Isso deve falar conosco, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, porque nós estamos indo para algo novo. Na verdade, estão dizendo que nós estamos indo para um novo normal, não é isso? As coisas estão voltando ao normal. Quando nós abrimos a igreja, as coisas estão voltando ao normal. Quando o comércio está abrindo, as pessoas estão falando assim: agora nós estamos voltando ao normal. Mas muitos falam que não será um normal como era antes. É um novo normal. Nós estamos diante de uma novidade que talvez nós nunca vivemos. E muitos pintam um cenário de desafios. O PIB no mundo inteiro, o PIB do mundo inteiro baixando, não é? Dólar que parece que está num como é que chama aquele exame do coração lá? É difícil ouvir vocês de máscara, não dá para ler os lábios. Eletrocardiograma, isso, não é? O dólar parece que está no eletro, bate 6, bate 5, que coisa doida. Então é um novo, que nós nunca vivemos, e muitos pintam como altamente desafiador. Eu prefiro crer, não de uma forma cega, mas eu prefiro crer naqueles que nos trazem boas notícias com conhecimento de causa. Não um maluco beleza aí que fala vai ser bom, vai ser ruim, sem conhecimento de causa. Mas eu prefiro crer naqueles que estão no meio, estão tomando decisões e que falam que nosso país irá surpreender o mundo. Nós temos essa palavra lançada pelo nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. Lembra aquela fita que não era para vazar, acabou vazando? Aquela reunião que era as portas fechadas e aí jogaram no ventilador a reunião?
Uma das coisas que ele fala é que nós estamos diante de uma grande oportunidade. Eles estão dizendo ali naquela reunião, se você não assistiu inteira, assista lá, vai ter muitos pi, 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 porque tem bastante palavrão ali, né? Mas uma das coisas que o nosso ministro da Economia fala é que nós estamos diante de uma grande oportunidade, porque o mundo está quase que saindo do zero. Baixou o patamar de todo mundo e agora nós vamos sair numa corrida. E ele falou assim que nós temos tudo como nação para encabeçar aí a lista das nações mais prósperas. Então eu gosto de crer nessa palavra. E eu creio que não é uma utopia, não é um sonho que não é realizável, mas alguém que tem base para falar. E eu creio até que nós estamos já até nos surpreendendo, porque eu nunca vi sair tanto dinheiro do Brasil, que eu não sabia que o Brasil tinha tanto dinheiro assim para distribuir. Aos bilhões, não é? Governo federal socorrendo os estados, os municípios, não é? Bom, mas é um novo normal, que nós não sabemos exatamente como será. Ao mesmo tempo que tem essas previsões, há outras. Por exemplo, nesse tempo, mais de 700 mil empresas fecharam. No nosso país, não é no mundo. No nosso país. Então, assim como Josué, ou Oséias, melhor dizendo, ainda estamos em Oséias, né? Ele e aquela turma, Israel todo, enfrentaria um novo, cheio de desafios. E nós estamos diante de um novo, talvez desafiador. E nesse momento, Moisés fala assim: vem cá, bonitão, quero bater um papo com você. Seu nome agora é Josué. Não é mais Oséias, é Josué. E o que quer dizer Oséias? Aula da EBBA. Agora eu estou sabendo que além de alunos da EBBA, nós temos seminaristas. Cuidado, eu posso te chamar para uma sabatina aqui. O que quer dizer Oséias? Oséias quer dizer salvação. A palavra Oséias, o nome Oséias tem um significado, e o significado é salvação. Então Moisés chama Oséias e fala assim: você não será mais chamado de salvação, você será chamado de Josué. E o que quer dizer Josué? Josué quer dizer Deus é a salvação. Você não será mais chamado de salvação, mas você será chamado de Deus é a salvação. E por que isso é significativo e por que isso é importante? E por que isso tem a ver com aquele contexto, mas também tem a ver com o nosso contexto? Porque se Oséias ou Josué entrasse naquela terra para espiar aquela terra com o peso desse nome chamado salvação, talvez ele entendesse que a questão de conquistar ou não estava sob a força do seu braço, dependeria da força do seu braço, da sua inteligência, do seu traquejo, das suas habilidades. E Deus chama ele e fala assim: vamos mudar isso. Vamos mudar isso. Porque em você mesmo não tem condição. Em você mesmo você não tem condição. Por mais que você seja forte, inteligente, tenha recursos, mas você não vai conseguir. Então, agora mudamos.
o Senhor, Deus é a salvação. Se Josué tivesse entrado com esse nome, Oséias, talvez ele voltasse amedrontado, cheio de medo, de temor daquele povo. Porque fisicamente, humanamente falando, eles eram menores, Israel era menor, menos preparado. Israel não tinha força nele mesmo. Mas quando Deus instrui Moisés a mudar o nome, Deus muda a perspectiva de Josué, daquele homem. E o que é perspectiva? Perspectiva é um modo como você analisa uma situação. É um ponto de vista. Vocês estão me vendo aí nessa perspectiva. A Bia aqui, que está aqui à minha direita, está numa outra perspectiva. Ela fez um oizinho para vocês ali. Os meninos aqui e as meninas, numa outra perspectiva. Outro ponto de vista. E embora seria cobrado de Josué a coragem, a força, porque lembra lá em Josué capítulo 1, Deus ele fala com Josué, e algumas vezes ele fala para Josué: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. A força e a coragem Josué teria que mostrar, mas ele tinha que mudar a perspectiva. Deus precisava mudar a perspectiva, porque se eles continuassem na perspectiva de Oséias, com o nome dele, salvação, ele talvez pensasse que na força dele ele teria que derrubar aquelas circunstâncias, aqueles gigantes, aquelas cidades, aqueles exércitos, na força dele, quando na verdade não é na força dele, mas na força do Senhor. Não é no poder de Oséias, mas é no poder de Deus. Não é na força e no poder de Oséias, mas na força e no poder do Senhor. Ei, Oséias, a salvação não está em você. A salvação está em Deus. Por isso, não mais Oséias, mas Josué. E aí muda-se a perspectiva, porque ele sai do primeiro andar, e aí ele olha do alto, na perspectiva de Deus. E quando nós enfrentamos desafios, e nós nos enchemos de nós mesmos, ou achamos, olhamos apenas com nossos olhos, os desafios muitas vezes são enormes, intransponíveis, gigantescos, muito mais fortes do que nós. Mas quando nós reconhecemos que a salvação vem de Deus, e a salvação, querido, não é uma salvação para a eternidade, que é claro, essa está muito clara que essa é só através de Jesus Cristo. Estou falando de uma salvação que é para o tempo presente, um cuidado, uma proteção para esse tempo, onde nós habitamos esse tabernáculo aqui corruptível, que vai se acabar. Quando nós enfrentamos as nossas disputas diárias, os nossos desafios diários, e até esse novo, como é que é o novo normal, né? O novo normal, que nós nem sabemos exatamente como será. Há necessidade de Deus pegar meu coração, o seu coração, a minha mente, a sua mente hoje, e mudar essa perspectiva.
Porque senão nós vamos olhar para os desafios e nós vamos nos abalar, nós vamos medrar. Nós talvez voltaremos com um relatório igual a daqueles 10. Olha, vou falar um negócio para você. A promessa pode ser boa, mas pensa nos caras que nós vamos ter que enfrentar umas coisas que não são fáceis, não. E nós não temos condição. O relatório daqueles homens foi esse: a promessa é boa, a terra é boa, exatamente como Deus falou, porém ele pregou, foi uma piada, foi uma pegadinha, porque a terra está ocupada e nós não temos condição de entrar, porque todos estavam com a cabeça e com a mente naquilo que eles poderiam fazer. E aquilo que eu posso fazer, o que você pode fazer diante de alguns obstáculos, é nada, é nada, é nada. Nós não temos todo o recurso, nós não temos toda a inteligência, nós não temos todas as armas, nós não sabemos a saída. E aí, sabe o que acontece? Um desespero, acaba a esperança. Não é? Aquele povo ficou sem esperança, a ponto de querer voltar para onde? Bom era quando nós éramos escravos. Bom é quando nós comíamos lá os peixes do Egito. Bom era quando a gente comia a cebola e o pepino do Egito. Inclusive, vamos acabar com essa história. Vamos parar de brincar de entrar na terra prometida. Vamos parar de brincar de ser desafiado. E vamos voltar, vamos levantar um líder que nos leve de volta. Por quê? Porque estavam olhando na perspectiva do homem. Agora, quando Deus pega Oséias e fala: Oséias, não depende de você, porque a salvação está em Deus. Ele pega Oséias e muda a perspectiva para Josué, e ele começa a olhar da onde? De cima. E um salmo diz que nós devemos olhar para onde? Da onde vem o nosso socorro? Do alto, é do alto, é do alto. Nós devemos estar com essa perspectiva para aquilo que nós vamos enfrentar. E se nós permitirmos que Deus mude essa perspectiva, querido, não há jebuseu, arameu e outros meus aí que possa nos impedir. Não há gigante nenhum que seja maior do que o nosso Deus. É como você viajar de avião, não é? De repente você está ali, no seu natural, o prédio é imenso. Mas quando você voa, aí você olha lá da perspectiva lá do alto, o prédio é o mesmo, só que está muito pequeno, pequenininho. Parece uma cidade de miniatura. Os montes, negocinhos, carocinhos lá na terra. Porque a perspectiva mudou. E nas asas do Senhor não há monte tão alto, não há exército tão poderoso, não há crise tão grande, não há novo normal tão esquisito que possa nos parar e nos barrar. Então o que Deus quer fazer comigo e com você hoje é falar: ei, eu quero fazer com você o mesmo que eu fiz com aquele homem que era Oséias e foi transformado para Josué. E você sabe quem Josué se transformou? Um dos maiores conquistadores do Antigo Testamento. Ele que realmente entra para conquistar o novo. Moisés dirigiu. Moisés, ele pega todas as leis e passa para o povo.
Mas na hora de entrar, por um vacilo de Moisés, você sabe, Deus fala, você não entrará, você verá. Agora, Josué, você vai entrar, e você não só vai entrar, mas você vai dirigir. Você vai ser o líder. E assim, Josué entra com aquele povo, que era um baita de um monte de gente fazedora de tijolo, que tiveram que morrer naquele deserto, você sabe, para nascer uma nova geração. Mas não tinha o cacuete para a guerra. Nesse tempo não. Mas Deus fez. Por quê? Porque Deus é a nossa salvação. Não é a vacina do coronavírus chegando rápida ou depois atrasada. Não é a cloroquina. Não é nossa esperança. Não está nisso. Claro que nós queremos, desejamos que os remédios sejam eficazes, eficientes e uma vacina eficaz. Nós estamos nessa expectativa, queremos que seja rápido. Oramos por isso hoje no começo do culto, inclusive. Mas a nossa confiança está no Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. E nos braços dele, com Covid, sem Covid, com vacina, sem vacina, com cloroquina, sem cloroquina, nós andaremos por cima, no alto, e venceremos, porque a nossa perspectiva muda. Nossa perspectiva muda. Amém? Amém, gente boa? Então fique em pé aí no seu lugar, sem se aproximar do seu irmão, mas com o coração bem próximo do Senhor. E nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos orar, para que a nossa perspectiva seja mudada hoje. Deus já trabalhou na nossa visão, Deus já trabalhou no nosso olhar. Hoje Deus quer trabalhar na nossa perspectiva, no nosso ponto de vista, em nome de Jesus. E você sabe, uma curiosidade, você sabe que existe um capítulo, uma carta, e dentro dessa carta, uma carta bíblica, e dentro dessa carta existe um capítulo que fala sobre os heróis da fé, não é? O famoso Hebreus 11. E ali se relata os grandes homens e mulheres que viveram pela fé e que conquistaram. Você acredita que o nome de Josué não está lá? Olha que vacilo de Deus. Você acha que Deus vacilou, esqueceu de colocar o nome dele lá? Tem tanta gente ali, hein? Moisés, Abraão, Raabe está ali, Sansão está ali, mas Josué não está. O nome de Josué você não vai ver ali em Hebreus. O que você vai ver ali? A primeira conquista de Josué você vai ver ali, que a Bíblia fala que pela fé as muralhas, os muros de Jericó caíram depois de serem rodeados por 7 dias. Por que não está ali o nome de Josué? Sim, porque não foi ele que fez, foi o Senhor que fez. E na nossa vida, querida, não importa o nosso nome, não é o nosso nome que tem que ser reconhecido, não é a nossa igreja, a placa da nossa igreja ser reconhecida depois de um tempo, ou começar esse novo normal. Não é a sua empresa, depois disso, sua empresa ser reconhecida como aquela que
superou os desafios. Não é você ser conhecido como um excelente gestor, mas é reconhecido aquilo que o Senhor fez na sua vida, porque aí sim Ele será glorificado. Então lá em Hebreus, Josué, o nome dele não é lembrado, mas Deus é glorificado através daquilo que ele fez, através da vida de Josué. Amém? Estamos juntos? Está junto aí em casa, gente boa? Não esqueci de você. Amém? Vamos orar então. Feche seus olhinhos aí. Feche seus olhinhos. Nós vamos orar. Pai, bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus, o poderoso Deus, que nos ama, que nos quer bem, que tem planos e projetos para as nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, porque se Israel no Antigo Testamento era o teu povo, a igreja no Novo Testamento é o teu povo, é a tua noiva. Nós somos a tua noiva, nós somos a igreja. A igreja não é esse templo, não é esse prédio. A igreja somos nós reunidos como teu corpo, como teu povo. Aí sim, a reunião dos santos, dos separados, que somos nós somos os santos. E obrigado porque assim como o Senhor tinha promessas para Israel de conquistas, o Senhor também tem promessas para nós, e são as mesmas, de conquistas, num outro contexto, num outro tempo, mas são promessas de conquistas. Israel tinha promessa, mas tinha desafios. Nós temos promessas e também temos desafios. Agora nós pedimos que o Senhor faça conosco aquilo que o Senhor fez com aquele líder, que era Oséias, que tinha um nome que significava salvação, como se as coisas dependessem dele, da força dele, as conquistas dependiam da força do braço dele. Muda a nossa perspectiva, assim como o Senhor mudou daquele homem. Nós entendemos que Deus é a salvação, que Deus é a salvação. Nós não queremos mais andar nessa perspectiva humana. Nós queremos andar na perspectiva do Senhor. Porque quando nós olhamos com a tua perspectiva, quando nós nos colocamos no teu ponto de vista, não há exército tão grande, não há cidade tão fortificada, não há gigantes perto do Senhor, tudo fica muito pequeno, porque o Senhor tem um poder, e na verdade o Senhor tem todo o poder lhe foi dado. Nós somos o teu povo. Então, Pai, trabalha no nosso coração hoje, Se nós estávamos aflitos, se nós estávamos angustiados, se nós estávamos aí preocupados por esse novo normal, pelas notícias, pelas previsões, pelos desafios, Pai, hoje nós nos colocamos como Josué. Nós nos colocamos nas tuas mãos para que o Senhor nos tire os pés do chão, tire os nossos pés do chão, nos tire do natural, e nos coloque, Pai, na tua perspectiva, na perspectiva do teu olhar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui hoje angustiado, preocupado, temeroso, com um relatório mais parecido com um daqueles 10 homens
Se alguém, Pai, que está nos assistindo aí nas suas casas, que está com medo, pessoas que estão até vivendo um estado de depressão, um estágio de depressão porque não vê solução, porque estão olhando na perspectiva do homem, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toma esse coração, toma esses corações, Senhor, em nome de Jesus. Pegue-nos no colo, Senhor, e nos leve para o alto, nos leve para o alto. Nós estamos sob uma palavra profética, na virada do ano. O Senhor disse que 2020 seria um ano de voos altos, essa promessa não está inválida, essa promessa não foi recolhida, ela foi liberada, ela não voltará vazia para sua boca, ela se cumpre, está se cumprindo. Mas arrebata o nosso coração e mente, Senhor, em nome de Jesus, declara com a tua boca, aí na sua casa e aqui na igreja: Senhor meu Deus, eu não aceito mais andar na perspectiva humana. Hoje eu te peço, muda a minha perspectiva, muda o meu ponto de vista. Eu não quero mais ser chamado de Oséias, o meu nome é Josué. Eu estou nessa terra, guiado pelo Senhor, pelo teu Espírito. Nada, nem ninguém barrará o meu avançar. Em nome de Jesus, eu conquistarei, a minha casa conquistará, mas tudo isso não será para a minha glória, mas para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar esse Deus que muda a nossa perspectiva, em nome de Jesus.